Paz e bem, irmãos e irmãs. Que alegria tê-los aqui para rezar conosco neste início de semana. Que o Espírito Santo nos conduza nesta meditação e que a Palavra de Deus toque profundamente o nosso coração. Nesta segunda-feira, fazemos memória a Santa Isabel da Hungria, uma mulher que viveu a caridade com intensidade e nos inspira a seguir Jesus com generosidade. As leituras de hoje nos convidam a refletir sobre a fidelidade a Deus diante das tentações e perseguições e sobre a confiança total no Senhor. Abertos à ação transformadora da palavra, celebremos com fé. Leitura do primeiro livro dos Macabeus. Naqueles dias, brotou uma raiz iníqua, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Estivera em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Naqueles dias, apareceram em Israel pessoas ímpias, que seduziram a muitos dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Essas palavras agradaram e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio de acordo com as normas dos gentios. Aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei, e inclusive muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação, e pelas cidades circunvizinhas de Judá construíram altares. Queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vivificai, meu Senhor, e guardarei vossa aliança. Vivificai, meu Senhor, e guardarei vossa aliança. Apodera-se de minha indignação, vendo que os ímpios abandonam vossa lei. Vivificai, meu Senhor, e guardarei vossa aliança. Mesmo que os ímpios me amarrem com
guardarei vossa aliança. Meus opressores se aproximam com maldade. Como estão longe, ó Senhor, de vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Como estão longe de salvar-se os pecadores, pois não procuram, ó Senhor, vossa vontade. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Quando vejo os renegados, sinto nojo, porque foram infiéis à vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim! Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura, ouvimos sobre como a impiedade e a idolatria se infiltraram em Israel. Muitos se desviaram de Deus, mas muitos outros se mantiveram fiéis e foram trucidados por isso. Essa infidelidade é rejeitada pelo salmista, que clama a Deus que o vivifique para que se mantenha fiel. Esses textos nos fazem pensar em como ainda hoje existem tantas formas de idolatria tentando invadir o nosso coração. O apego exagerado ao dinheiro, a busca por aprovação, o culto à aparência, a sedução do poder, o exagero do eu acima de tudo. São coisas que aos poucos tentam ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E assim como o povo de Macabeus, nós também precisamos lutar para manter viva a chama da fé, não com armas, mas com coerência, fidelidade e firmeza no Evangelho. No Evangelho, encontramos o cego de Jericó, que clama com insistência para que a sua visão lhe seja restabelecida. Apesar de outros tentarem silenciá-lo, ele não desiste. O cego de Jericó
nos traz um exemplo de perseverança na fé, assim como aqueles que se mantiveram fiéis na primeira leitura. Nós também precisamos dessa perseverança no casamento, na vida profissional, nos estudos, na luta contra os vícios, nas dificuldades emocionais, na caminhada espiritual. E Jesus hoje nos pergunta, assim como perguntou ao cego: o que você quer que eu faça por você? Nós podemos responder com o coração: Senhor, que eu veja, que enxerguemos os vossos caminhos, as vossas oportunidades, a vossa vontade e perseveremos, assim como perseverou fielmente Santa Isabel, cuja memória hoje celebramos. Santa Isabel da Hungria nasceu em 1207 no então Reino da Hungria. Filha do rei André II e da rainha Gertrudes, Isabel cresceu em meio ao luxo da corte, mas sempre teve um coração profundamente sensível aos pobres e sofredores. Ainda menina, foi prometida em casamento a Luís IV da Turíngia, com quem mais tarde se casou e teve 3 filhos. Desde cedo, Isabel via no serviço aos pobres uma missão recebida de Deus. Uma das passagens mais marcantes de sua vida aconteceu enquanto o marido viajava. Ela acolheu um leproso dentro do castelo, cuidou dele com carinho e o colocou em sua própria cama. Ao regressar, Luís foi alertado pela corte escandalizada com o gesto da rainha. Quando o rei levantou o lençol, não encontrou o doente, mas sim a imagem do próprio Cristo. Foi um sinal claro de que no amor aos pobres, Isabel tocava o coração de Deus. A vida dela, porém, não foi isenta de sofrimento. Após a morte prematura do marido, Isabel enfrentou perseguições da própria família política, foi expulsa do castelo com seus filhos e chegou a experimentar pobreza e humilhação. Com a ajuda de sua tia Matilde, conseguiu recuperar parte de seus bens e encontrou abrigo em um convento. Ali, livre das exigências da corte, dedicou-se totalmente à caridade. Cuidou dos enfermos com as próprias mãos e viveu um caminho de simplicidade, desapego e entrega total ao Evangelho, inspirada pela espiritualidade franciscana. Santa Isabel morreu jovem em 17 de novembro de 1231, com apenas 24 anos, deixando atrás de si um rastro de misericórdia e luz. Sua vida testemunha que a verdadeira grandeza não está no poder, mas na capacidade de reconhecer Cristo em cada pessoa que sofre. Que por intercessão de Santa Isabel, assim como o cego de Jericó, consigamos abrir os nossos olhos para ver Jesus e nos mantermos fiéis à nossa fé. Santa Isabel, rogai por nós. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração. Senhor nosso Deus, nós vos louvamos por esta palavra que ilumina e fortalece a nossa fé. Dai-nos a coragem dos macabeus, a perseverança do cego de Jericó e o amor ardente de Santa Isabel da Hungria. Fazei-nos firmes na fidelidade, atentos ao vosso chamado e generosos no cuidado com os que sofrem. Que a nossa vida seja marcada pela caridade, pela humildade e pela confiança na vossa presença em cada passo da caminhada. Conduzi-nos pela vossa luz e renovai em nós a alegria de servir. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.
Somos chamados a ser sinal de Deus no mundo. Perseveremos na fé. Uma semana abençoada para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.